Amém? Amém. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Nós estamos aqui para meditarmos e aprendermos da palavra de Deus. E para isso eu quero convidar todos a fazer uma oração para que nós possamos estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Que esse momento seja unicamente, exclusivamente, eu sei que você está na sua casa, mas que seja santo, um momento santo para Deus. Não deixa nenhum aparelho, televisão, celular te atrapalhar a estudar unicamente a palavra de Deus. Lembrando que você está no culto, é doméstico, é um culto no seu lar, mas é um culto ao Senhor. E Ele é santo, e quanto nós aprendermos a separar esse tempo unicamente para Ele, eu tenho certeza que esses cultos, bênçãos sobrenaturais serão derramadas no seu lar, na sua casa, na sua vida. E que bom que você está aí, que bom que eu pude entrar, né, na sua casa. E nós, como igreja, vamos estudar a palavra de Deus, lembrando que hoje é um tema bastante interessante, tá, irmãos? Tenho certeza que vamos aprender muito juntos aí. E se você puder aí, já coloca um comentário, um amém aí, para eu saber que você está aí também assistindo, tá bom, irmãos? Vamos, mostra para nós que você está aí ouvindo a palavra de Deus, assistindo e aprendendo. Pega a sua Bíblia, esteja com a Bíblia na mão, tá? E você e a sua família, convide alguém aí da sua família, mas é uma oportunidade que temos ímpar. Não despreze essa oportunidade. Amém? Então vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta noite, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de aprendermos a Tua palavra, porque queremos mais de Ti, Senhor, queremos mais das coisas do céu, e que a Tua palavra cada dia, Senhor, esteja, Senhor, no nosso coração, e que nós tenhamos, Senhor, fome e sede da Tua palavra, que possamos ter desejo, Senhor, de estudar as Tuas Escrituras. Nos coloca, Senhor, entendimento, que Teu Espírito Santo possa estar em cada lar neste momento, em cada família, Senhor, que está neste momento junto comigo, aprendendo a palavra do Senhor. É um dia, Senhor, qual a Tua igreja, Senhor, está aprendendo mais de Ti. E que esse dia, Senhor, possa ser separado, que nós possamos, Senhor, entregar o nosso coração agora, toda a atenção, Senhor, para o reino de Deus. Abençoe que os anjos do Senhor estejam operando na casa dos Teus filhos, enquanto estamos estudando a palavra, que haja milagres, que haja testemunhos, Senhor, desses cultos domésticos, que haja cânticos, louvores, libertação, e que através, Senhor, dos louvores, da oração, vizinhos, familiares possam ser alcançados, em nome de Jesus, amém e amém. E os irmãos estão tudo aqui também, ó. Depois pega aí a câmera, mostra todo mundo aí rapidinho, dá um 360 graus aí, ó. Tá todo mundo aqui. E que você também faça o mesmo aí também na sua casa. Ó, Lulu aqui, Luísa. Então, vamos só, num só corpo, no mesmo espírito. Nós estamos em um culto. Nesse horário você tem um compromisso de culto ao Senhor. Amém? Vamos começar, irmãos. Hoje é um tema muito sério. Muito sério. E esse tema é reino espiritual. Mundo espiritual. No segundo livro dos Reis, abra sua Bíblia aí no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 16. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 6, versículo 16. Está escrito assim: respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. É interessante aqui que esse moço de Eliseu, a qual Eliseu ora pedindo, abre os olhos do moço. Esse moço não era cego fisicamente. Então, esse
esta oração de Eliseu: Senhor, abre os olhos do moço, porque o moço de Eliseu chegou desesperado, porque o exército que estava vindo contra eles era muito grande. E Eliseu começou a pedir a Deus para que abrisse os olhos do moço. Que olhos são esses? Olhos espirituais. Vocês estão entendendo? Estou falando aqui para aqui e para todo mundo que está aqui também. Olhos espirituais. Por que os olhos espirituais? Porque o mundo espiritual existe, irmãos. Lá em Gênesis, Deus criou os céus e a terra. Então o mundo espiritual ele não só existe, que ele foi criado primeiro do que a terra que nós vivemos. A terra que vivemos veio a ser criada depois. E através do mundo espiritual pode acontecer tanto algo bom ou algo ruim no mundo material. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é essa: através do mundo espiritual, o mundo espiritual está ligado ao mundo material? A resposta é sim. Uma das maiores provas de que o mundo espiritual está ligado a um mundo físico é o livro de Jó. No livro de Jó há uma conversa entre Deus e Satanás. Isso está no mundo físico ou no mundo espiritual, crianças? Espiritual. E a conversa de Jó, da conversa do diabo com Deus é sobre Jó. E nós vemos no livro de Jó morte dos filhos, catástrofes, pobreza. Jó perde tudo e Jó é enfermo, ele pega uma enfermidade. Então a maior prova de que o mundo espiritual entra no mundo físico é muito grande. Então a resposta é sim. O mundo espiritual pode entrar e pode influenciar no mundo material? Sim, com certeza. E eu vou mais além. É o mundo espiritual que manda no mundo material. Tá? É o mundo espiritual que rege o mundo material. Então, e outra coisa, por que o mundo espiritual entra no mundo material? Porque o homem é espírito. Nós não somos corpo, nós temos um corpo. Nós somos espírito. Vocês estão prestando atenção aqui? Nós não somos corpo, nós temos um corpo e esse corpo é temporal, mas o espírito é eterno. Então nós somos mais espírito do que corpo. Entendeu? Entendeu, minha esposa? Entendeu, minha sogra? Então nós não somos corpo, nós somos espírito. Nós só temos um corpo por um momento curto. E outra coisa, o homem é espírito e os espíritos influenciam no mundo espiritual. Então, se nós temos espírito, com certeza nós temos acesso a esse mundo espiritual. E como é que esses acessos ao mundo espiritual? Por portas. As portas são abertas no mundo material. Tá? E como que são abertas essas portas do material para o espiritual? Por decisão do homem. O homem, e é aí que começa a ficar muito importante para nós. E vocês, é bom nós aprendermos isso, nós como igreja, nós como família. O homem, ele decide abrir portas para o mundo espiritual. Se quando vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem levantar e perguntar, tá, gente? É bom que a igreja, né, os irmãos dentro de casa aí também, talvez tenha a mesma pergunta. Se quiser deixar uma pergunta no comentário aí, sobre isso que a gente está falando. Então as portas são abertas do mundo natural para o mundo espiritual por decisão de Deus? Não. Por decisão do homem. O homem abre portas para o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele não é místico, ele não é uma lenda, ele é legal. Como assim legal? Ele é regido por leis.
há legalidades no mundo espiritual, que essas leis são regidas pelas decisões dos homens. Tá? Se você quiser perguntar também uma coisa e comentar algo, talvez o áudio vai sair aqui, tá? Então, os irmãos aqui também dentro de casa, se quiser falar alguma coisa, pode falar. O mundo espiritual, ele é um mundo legalizado, legal. Então, existem leis no mundo espiritual. Leis. Tá? E Deus... E como que a gente fala que o mundo espiritual é regido pela decisão dos homens? Por quê? Porque Deus, ele deu o governo ao homem. Lá em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Deus está fazendo assim, ó. Façamos, quem façamos está no plural. Façamos, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Vamos fazer aqui uma pequena ilustração. É um pai que tem uma casa, quem é o dono é o pai, está no nome do pai a casa, só que o pai, ele diz para o filho cuidar, é o filho que vai morar, e o pai não vai falar para o filho quem o filho deve receber dentro de casa ou não. Ó, você só pode receber fulano, ciclano. Não. Está no governo do filho. É do pai, está no nome do pai, mas o governo foi entregado ao filho. Deus é o dono de tudo. Ele foi o criador de tudo. Céus são céus do Senhor. Deus criou os céus e a terra. Mas a terra, os Salmos diz que a terra foi dada aos homens. A terra foi dada aos homens. Tudo que acontece na terra é consequência dos homens. Então, o que acontece? Tudo que acontece na terra hoje são decisões humanas. As portas espirituais que os homens abrem, as portas espirituais que os homens fecham. Permissão e legalidade das leis espirituais que nós podemos ter esse domínio. Então o que acontece? O pai, ele entregou. E o material é ligado ao espiritual por portas que estão sob a direção do homem, abri-las ou fechar. E é tão interessante sobre portas, que a gente vai falar muito a respeito do mundo espiritual, que lá em Gênesis também, vamos lá rapidamente, Gênesis, quando Caim mata Abel, Deus diz para Caim assim, ó, o pecado jaz à porta, cabe a ti contê-lo ou permitir entrar. Então Deus tinha avisado a Caim que o pecado já estava na porta. Quem abriu essa porta para o pecado entrar? Caim. Vamos para mais um texto. Apocalipse. A carta de Apocalipse à igreja de Laodiceia. Eis que estou... Pode falar. Eis que estou à porta e bato. A porta e bato. Quem ouvir minha voz... Se alguém ouvir e abrir. Então, o mundo espiritual é portas que eu abro ou portas que eu fecho. Caim foi dada a orientação que o pecado já estava na porta, batendo, querendo entrar. E ele matou o seu irmão porque ele permitiu o mundo espiritual entrar e abrir a porta. Ele abriu a porta, no caso, né? E da mesma forma que o pecado tem a sua... bate na porta para entrar e nós podemos tanto abrir ou não, que Deus também bate na porta para que as bênçãos e ele possa entrar. Então o mundo espiritual é ligado por portas. Portas que podemos abrir ou podemos mantê-las fechadas. Não existe outro ponto também, não existe sorte no mundo espiritual. Existem dois reinos. Vocês estão aprendendo isso? Estão ouvindo? Amém aqui? Amém. Existem dois reinos no mundo espiritual. Não existe sorte no mundo espiritual. E não existe zona neutra no mundo espiritual. A Bíblia toda diz que não existe zona neutra. Ou é luz ou é trevas.
Pastor, eu não estou indo na igreja, mas está tudo bem, também não estou lá no diabo. Não, irmãos, ou você está de um lado ou você está de outro. Tem até uma fala que diz, né, que às vezes a pessoa está um momento em cima do muro, aí o diabo diz, o muro é meu também. Então não tem zona neutra no mundo espiritual, ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos nas trevas. O próprio Jesus disse, quem não está comigo, está contra mim. Quem não ajunta comigo, está espalhando. Então Jesus deixou muito claro que existe só apenas dois lados, dois reinos no mundo espiritual. Ou nós estamos abrindo portas para a bênção, ou nós estamos abrindo portas para maldições. Não existe zona neutra, ou luz ou trevas. Então, se estamos contra o que Deus quer, se estamos contra o que Deus determinou, aí é a hora que o inimigo, ele faz o estrago e ele pode entrar nessas portas abertas. Porque a desobediência é uma porta aberta no mundo espiritual. Então, vamos definir um pouco aqui sobre essas portas. Da mesma forma que as bênçãos de Deus são para a família, como Jesus diz, né? Se abrir a porta, eu entrarei, cearei, entrarei em sua casa. Não entrarei na sua vida, entrarei na sua casa, porque as bênçãos de Deus no mundo espiritual é para a família. Deus, ele quer alcançar famílias. Ele diz em Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é todas as pessoas, são todas as famílias. Da mesma forma que o reino espiritual do lado de Deus é alcance de família, o reino espiritual maligno também é para alcançar famílias. E nós vamos entrar um pouco nisso aqui. Tá, gente? Então o que acontece? Os estragos, infelizmente, também são para famílias. As bênçãos são para famílias. Mas o estrago também, infelizmente, são para a família. As bênçãos são para famílias, mas as maldições são para a família também. O que acontece? Lá em Gênesis, quando fala sobre as leis, Gênesis 20, se eu não me engano, livro de Êxodo, que fala sobre as leis, tá? Êxodo 20, vou tentar achar o versículo aqui, mas ele fala a respeito das leis e ele fala que as maldições, o que é a maldição? É desobediência da lei, elas serão alcançadas à quarta geração, à quarta geração. E aí é um pouco que a gente precisa entender. Davizinho, senta aí. A gente precisa entender. Ou seja, muitas desobediências que eu faço no mundo espiritual, eu abro portas para que até a minha quarta geração sofra. Isso está na lei. E isso é até um contraditório de algumas pessoas, de alguns estudiosos da palavra, porque falam bem assim, pastor, mas a salvação é individual. Sim, sobre salvação, sobre encontro com Jesus é individual. Mas sobre heranças espirituais, isso afeta as famílias, as gerações. As gerações. Vocês estão entendendo? O que nós fazemos hoje no mundo espiritual pode a minha família e a minha descendência herdar isso, tanto como bênção quanto como maldição. Quer um exemplo na Bíblia agora? Vamos estudar a Bíblia, hein? Noé, Deus coloca Noé numa arca para salvar toda a humanidade, Noé e sua família. Quando Noé, ele desce da arca, a Bíblia diz que ele vai plantar uma vinha, e com essa vinha ele se embriaga, se embebeda, e Noé está dormindo na tenda lá, acredito que como embriagado está lá, vomitado, com sono, enfim. A Bíblia diz que o seu filho Cã, ele entra e ele vê a nudez do pai, que era um pecado muito grande. Ele não vira o rosto, ele não encobre o pai, ele vê a vergonha do pai. E depois os outros filhos entraram, cobriram a nudez do pai, mas quando Noé acorda, ele ouve, né, que Cã fez isso com ele.
E a Bíblia diz lá em Gênesis que quando ele vai amaldiçoar quem pecou, ele não amaldiçoa Cã. Ele amaldiçoa quem? Canaã. Quem é Canaã? Canaã viu Noé nu? Canaã é neto. Canaã não é filho. Ele podia muito bem, já que meu filho Cã pecou, eu vou amaldiçoar Cã. Não, ele amaldiçoou Canaã. E toda a cidade de Canaã foi amaldiçoada. Vocês entenderam? Olha como é que isso é muito sério. Toda a cidade de Canaã. Mas o que Canaã tem a ver com isso? Canaã é neto, sim. Mas na lei, maldição pode ser herdada. E às vezes, quando nós vemos famílias que o avô, o pai, o filho estão herdando maldições, nós vemos o que o diabo entrou numa porta que foi aberta por causa de um pecado. E o que é pecado, pastor? Pecado, vamos resumir pecado aqui. Pecado é o quê? Pecado, irmãos, é justamente fazer o que Deus não mandou fazer ou não fazer o que Deus mandou fazer. Fazer o que Deus disse, não faça. Ou fazer o que Deus disse, faça. Então é pecado de comissão, porque Deus tem coisas que Ele comissiona. O que é comissionar? É fazer, é realizar. E é pecado de omissão, não faça. Se nós fazermos o que Deus não mandou a gente fazer, nós estamos pecando. Se nós estivermos fazendo o que Ele não mandou, nós estamos pecando. Se nós não fizermos o que Ele mandou fazer, nós estamos pecando. Então, resumindo, a independência do homem de fazer as suas vontades sem a vontade de Deus sobre a vida do homem. Então, resumindo, as maldições, as portas, elas se abrem por causa de pecados. E nós vemos na Bíblia toda, pastor, mas isso tem ainda hoje? A Bíblia diz que só no céu não haverá maldição mais. Só no céu. Na terra nós herdamos heranças. Talvez tenha uma família que está sendo muito abençoada no dia de hoje, mas não é por causa dela, é porque antepassados foram fiéis a Deus. Quantas vezes eu já vi isso, né? O que às vezes eu estou vivendo, talvez a oração da minha avó, da minha mãe, e às vezes eu estou herdando bênçãos. E é por isso que às vezes nós achamos injusto. Nossa, nós herdamos maldições, sim, mas quando a gente herda a bênção, a gente não vê problema nenhum, né? Mas as maldições também, infelizmente. Por isso que nós precisamos tomar cuidado, porque tem uma descendência vindo depois de nós, e que nós possamos entregar nessa descendência, sobre o teu filho, sobre o teu neto, heranças de bênção, não heranças de maldições. Mas nós estamos falando disso, do mundo espiritual, sobre as leis, quebrando leis, heranças que se herdam quando se quebra a lei, mas isso pode ser resolvido. É isso que nós estamos falando aqui hoje. Isso pode ser resolvido. Tem solução. Não se resolve apenas em ser uma boa pessoa. Tem um texto na Bíblia que fala a respeito de um homem chamado Cornélio, no livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que Cornélio era um homem bom, dava esmolas, era misericordioso, mas a Bíblia diz que faltava alguma coisa nele. Ele não conhecia Jesus. E aí Deus se revela para ele e manda ele trazer Pedro, que era um apóstolo de Jesus, para que Pedro apresentasse Jesus a ele. Então, eu ser uma pessoa boa não me salva, porque senão Jesus não precisava vir morrer ao meu lugar. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o que é destituído da glória de Deus? O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a identidade de Deus. Quando nós fomos destituídos da glória de Deus, nós perdemos a identidade de filho de Deus. É por isso que lá em Mateus 16, perdão, eu não lembro muito o texto, mas os editores aqui vão lembrar. Quando ele diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Por que ele diz pregai a toda criatura? Porque a humanidade não é mais filho de Deus. Nós perdemos a glória. Nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós éramos filhos quando a glória de Deus estava em nós.
Mas lá em Adão nós perdemos essa glória. Então hoje a humanidade é criatura condenada. É por isso que Jesus manda, prega toda a criatura. Se eles crerem e for batizados, serão salvos. Ou seja, se crerem e for batizados, serão filhos novamente. Herdarão, terão um resgate. A verdade, irmãos, é que a terra está condenada. A condenação foi dada lá em Adão. Toda a raça humana que viria depois de Adão herdou a herança de Adão. A maior prova que nós herdamos herança de maldições é o pecado que nós herdamos de Adão. O que eu tenho a ver com o que Adão fez? Nada. Mas eu herdei. Mas da mesma forma nós podemos também herdar bênçãos ou também entregar bênçãos para aqueles que estão vindo após nós, que são nossos filhos, nossos netos, e é tão interessante, irmãos, é tão bom obedecer a Deus, porque até qual geração que vai a maldição? Até o Quarta. Acabei de falar. Quarta geração. Está lá em Gênesis. Só que as bênçãos lá na lei vai até qual geração? Vai até qual geração? Nós cantamos um louvor que fala sobre isso. 1000. Vocês sabiam? A bênção que nós herdamos por obedecer a Deus pode alcançar até 1000 gerações. Olha como é que é importante obedecer a Deus e andar nos seus caminhos. Porque até a quarta geração pode herdar uma maldição. Mas até 1000 gerações podem herdar uma bênção. Quer comentar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Interessante. Né? Interessante isso aí. Se a maldição vai até a quarta geração, por que o pecado de Adão está seguindo até a gente aqui? Porque é uma condenação dada por Deus. Aí vamos lá. Olha que pergunta interessante. Porque foi uma sentença. Estão participando aqui, gente. Se vocês quiserem participar aí também, pode participar que depois a gente responde. Foi uma sentença dada por Deus. E é bom falar sobre isso. Nós temos até uma irmã advogada aí, alô, Gisélia. Ela comenta aí se eu estou mentindo, se eu estou errado, tá? Um juiz dá uma sentença. Julgo, tal, que aconteça isso. Quando um julgamento está sendo feito e há uma sentença do juiz, quando o juiz faz um papel de sentença, ele precisa depois dar a execução da sentença. A sentença é só um papel. Por exemplo, há uma sentença de que aquela terra não é mais sua, agora é dele. Só o papel não vai resolver nada. Entendeu? Só o papel da sentença não dá a terra para ele. Agora, quando a execução da sentença, aí sim, a terra vai passar para o outro. Uma sentença de morte. Deu a sentença de morte. Existe um momento da execução da sentença. Lá em Adão foi dada a sentença. Qual é a sentença? Se o homem morreu, se o homem pecou, ele tem que morrer. O preço, o salário do pecado é a morte. Aí, vamos lá. Aonde foi a execução da sentença? Agora é hora de executar a condenação. Aonde foi a execução? Agora a sentença tem que ser feita, o preço tem que ser pago. O homem tem que morrer. Agora a sentença vai ser realizada. A execução da sentença será realizada. Aonde isso aconteceu? Na cruz do Calvário. Então lá em Adão foi dada a sentença de condenação do homem, da raça humana. Mas em Jesus, é como se Jesus falasse assim: executa essa sentença em mim, ao invés de executar neles. E é aí que vem a parte boa, que a cruz é a execução da sentença. E agora, o que nós herdamos da cruz? Até anotei aqui, tem até um louvor que nós cantamos, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa
herança. Nós estamos muito falando de herança aqui agora. Quais os privilégios do mundo espiritual? Porque nós estamos falando de mundo espiritual, né? Legalidades, portas. E uma das portas, as principais portas do mundo espiritual são os buracos que o homem tem. Sabia? Olhos. Portas espirituais. A Bíblia diz: não porei nada mal diante dos meus olhos. Ouvidos. Ouvidos são portas espirituais. O que nós temos ouvido? Quem nós temos ouvido? Que tipo de conversa nós temos ouvido? Isso vai nos ligar ao mundo espiritual. Tá? Onde nós estamos olhando são portas que vai entrar para o nosso espírito e para a nossa alma e pode abrir portas espirituais, tanto para bênçãos quanto para maldições. Boca, o que nós estamos ingerindo, o que nós estamos fazendo, porque a boca é tanto de uma forma de ingestão quanto de para fora. Nós colocamos para fora a boca, falamos aquilo que os nossos olhos absorveram, é aquilo que nossos ouvidos absorveram. Então as portas espirituais tá muito ligada àquilo que o nosso corpo tem buracos para entrar. Olhos, ouvidos, tudo que entra, tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos. Inclusive, nós podemos falar aqui que heranças, às vezes, sexuais. Porque órgãos sexuais também é uma porta de entrada para alianças de bênçãos, que é o casamento, que é o nosso cônjuge, quanto heranças de maldições. Então isso abre portas. Porém, na cruz, o que a cruz nos dá, irmãos? A cruz nos dá privilégios no mundo espiritual. A cruz me dá, a cruz te dá privilégios no mundo espiritual. Primeiro privilégio que a cruz nos dá no mundo espiritual. Nós estamos na frente, né? Nos privilégios espirituais. Primeira coisa que a cruz nos dá quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e andarmos no caminho dele é que nós recebemos o Espírito Santo. E aí, aquele texto que foi falado a respeito de pregai a toda Criatura. Agora nós não somos criatura mais. Se nós temos o Espírito Santo, o Espírito Santo é o quê? É a glória de Deus em nós de novo. Cristo em nós, esperança da glória. Então o Espírito Santo em nós, quando nós recebemos Jesus, recebemos o Espírito Santo. Se recebemos o Espírito Santo, recebemos a glória de novo, a qual nós fomos destituídos lá em Adão. Reconciliamos, agora a glória está em nós de novo. E agora nós não somos criatura mais, agora nós somos filhos novamente. E agora nós somos filhos. Primeiro privilégio que nós recebemos por causa da cruz. O Espírito Santo. O que você está fazendo com o celular aí? Botando os versículos. Amém. Segundo privilégio que nós recebemos na cruz. Nome no livro da vida. Que privilégio é esse, pastor? É que nós, possivelmente, se ele não voltar antes, nós teremos só a primeira morte. Nós não teremos a segunda morte. E a segunda morte que a Bíblia diz, a morte física é a primeira. A morte espiritual é a segunda, que é a condenação ao inferno. Porque toda a raça humana já está condenada. É por isso que Jesus não é um caminho, ele é o único caminho de resgate. Se nós não estivermos em Jesus, nós estamos ainda na condenação que foi dada lá no início. Nós já estamos condenados, a não ser que Cristo nos tire essa condenação e pague esse preço e nós andemos nele. A execução da sentença foi dada na cruz para Jesus, mas ele só justifica quem aceita a salvação. Quem aceita. Quem não aceita vai receber a sentença. Quem quer, porque ele mesmo disse, quem quiser vir após mim. Eu vim pagar o preço e abrir um novo e vivo caminho. Quem quiser, irmão, Jesus é para quem quer. A condenação está sobre a terra. O que nós estamos vendo, injustiça, inocentes, mortes, doenças, enfermidades, pestes, guerras, isso são portas abertas pelo homem.
O homem abriu essas portas quando se vira contra Deus e quer viver a sua vida independente das vontades de Deus e seguir a sua própria vontade. E as consequências é portas espirituais abertas. E isso, a maior prova de que o mundo espiritual é tão real, é como o mundo está. O mundo abriu portas espirituais. Então o homem tem esse domínio de abrir portas. Quando nós obedecemos, nós abrimos uma porta de bênçãos. Quando nós desobedecemos, nós abrimos portas espirituais de maldição. E o diabo gosta. Não é o pastor, irmão, que não é a pessoa, não é o seu amigo, não é filho, não é pai. É o diabo que ama nós desobedecermos a Deus. Porque abre porta para ele. Então, nós falamos, não, o diabo não tem poder. Ele não tem poder, mas se tiver porta aberta, ele tem espaço para entrar. E esses espaços é através da desobediência às leis de Deus. Aí está o caminho, é Jesus, andai nele. Então nós recebemos, a cruz nos deu o privilégio do Espírito Santo, a cruz nos deu o privilégio do nome escrito do livro da vida, e a cruz nos deu o privilégio da cura da alma, das libertações, das maldições hereditárias, curas da alma, libertações, maldições que nós herdamos, talvez de familiares, talvez de heranças que nós nem sabemos que aconteceram, que o nosso bisavô fez, vícios, estavam aprisionados em algumas coisas pecaminosas, e nós às vezes herdamos isso. E a cruz, ela é a libertação dessas maldições. Essas maldições são transformadas em bênçãos no momento em que andamos em Cristo Jesus. Há uma reconciliação com Deus, com a glória de Deus e com os irmãos. E para finalizar, irmãos, é por isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E até algumas traduções, e oprimidos. Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos ou carregados, às vezes, de heranças, pesos que estão sobre nós, peso do pecado, que talvez herdamos. Talvez herdamos um jugo pesado, sem termos feito alguma coisa para termos tanto peso. Mas em Jesus, Ele troca esse fardo por um fardo leve. É na cruz, na obediência, no caminho que é Ele, andarmos no caminho, aquilo que olhamos que seja para glorificar a Deus, aquilo que ouvimos seja para glorificar a Deus, aquilo que falamos seja para glorificar a Deus, para que nós possamos no mundo espiritual fechar portas malignas e abrirmos portas de bênção. Entende que não é só para você isso, é para os seus filhos. Há uma responsabilidade muito maior do que só para nós. Filhos dos seus filhos, e às vezes essa palavra está chegando a você para Deus falar com você. Foi você que eu escolhi para parar essas heranças. E essas heranças acabam como? Através da confissão, do arrependimento. Nós vamos falar isso em outras aulas, em outros estudos, para nós falarmos realmente mais profundo o que é essa confissão, esse arrependimento, e andarmos no caminho de heranças canceladas e bênçãos, maldições serem revertidas em bênçãos. Talvez seja por isso que nós vivemos essa nossa geração, seja uma geração que vive os últimos dias e é tão difícil. Por quê? Porque sobre nós tem muita maldição, porque são muitas gerações. Muitas heranças herdadas. Como nós somos a última geração, nós estamos pegando muita herança ruim. Por isso que nos últimos dias o amor vai se esfriar. Por quê? Porque é muita opressão. É muito peso. O fardo é muito pesado. Por isso que nós temos que vigiar mais do que qualquer outra geração que aparecer. Exatamente. Como nós somos a última, imagina o tanto que nós herdamos. E aí, o que acontece? Jesus falando a respeito de gerações, nós falamos de quarta geração de maldição, mas é a quarta
Se não houver arrependimento na quarta, são mais 4. Se não houver arrependimento, é mais 4. É mais 4, mais 4. Tanto que Jesus disse para os fariseus de que enviaria profetas e eles matariam os profetas. Jesus falando para os judeus. E esses profetas, por ele matarem os profetas, no tempo de Jesus, eles iriam ser herdados do sangue de Caim, de Abel. Olha só, em Jesus, 2000 anos depois, Jesus disse que as atitudes deles, eles iriam herdar o sangue de Abel, de Caim, pelo pecado de Caim. Por quê? 4 maldições, não se arrependem, mais 4, não se arrependem, mais 4, até alguém ser alcançado por Deus, se arrepender, confessar. Então, irmãos, é tempo de nós confessarmos. Nós colocamos no comentário aí, ó, eu confesso e quebro toda a maldição hereditária dos meus pais, dos meus avós, meus bisavós, e a partir de hoje nenhuma maldição há da minha família, na minha casa, eu não vou herdar, porque as portas nós herdamos e abrimos voluntariamente ou involuntariamente, às vezes as portas estão sendo abertas. Por isso que Jesus disse, vigilância, porque o mundo espiritual está aí, e as portas quem abre somos nós. As portas quem abre somos nós. Então tudo isso que nós estamos falando aqui, irmão, para encerrar, é para trazer a realidade. Não é para te assustar, não. Trazer a realidade. Quando nós vamos abrir uma empresa, um empresário, a primeira coisa que ele vai entrar no ramo, eu quero saber a realidade da área. Qual imposto que eu pago, um processo trabalhista, como é que funciona. Eu quero saber dos perigos e da realidade, não para fugir, mas da realidade para eu enfrentar e ser um empresário bem sucedido. Que o mundo espiritual e o conhecimento do mundo espiritual é para trazer você a realidade de que nós precisamos buscar a Deus, fechar portas, vigiar e abrir portas de bênçãos na nossa casa e na nossa família. E que Deus te abençoe. Não quero deixar o vídeo mais longo do que já está, mas que nós possamos entender que o mundo espiritual está aí regendo todas as coisas por decisão nossa, e que você tenha, a partir dessa palavra, desse ensino, uma decisão de que o nosso fardo é o fardo leve de Jesus. O fardo que na cruz foi cancelada toda a maldição. Ele levou sobre si as nossas maldições, as nossas dores. E nós somos libertos dessas maldições quando nós confessamos os nossos pecados, confessamos Jesus como nosso Salvador e sejamos fiéis a Ele. Ele é o nosso Salvador. Então vale a pena, irmãos. Como eu encerro dizendo, a bênção ele prometeu para 1000 gerações. Olha como vale a pena ser fiel. Olha como vale a pena obedecer. Quando o pastor fala, obedece, seja mais fiel, entrega o seu melhor para Deus, não entregue qualquer coisa. É para o bem seu, não é para o meu. Eu também estou procurando que minhas 1000 gerações sejam abençoadas através de mim. Eu nem vou estar aqui se ele não voltar ainda. Mas que eu possa ter essa responsabilidade. O bastão está na nossa mão agora. O que nós vamos entregar para nossos filhos? O que nós vamos entregar para os nossos netos? Qual porta nós vamos abrir para entregar para eles? Maldição ou bênção? Feche teus olhos aí. E nós vamos orar. Pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, como nós lemos em Eliseu. Abra os nossos olhos espirituais. Talvez nós estamos abrindo portas de maldições involuntariamente, porque nós não sabemos. E às vezes está tudo dando certo no mundo material, mas o mundo espiritual está morrendo. O mundo espiritual nós estamos sofrendo. No mundo espiritual nós estamos com um fardo tão pesado, porque portas estão sendo abertas para que nós possamos ser derrotados, para que o nosso nome no livro da vida não esteja, para que nós possamos chegar naquele grande dia e ainda continuarmos sendo criaturas e não filhos. As criaturas serão condenadas, porque a condenação foi dada lá. Mas Jesus pagou a sentença. Jesus pagou a execução da sentença. E que nós possamos permanecer nele, para que nós possamos nos salvar. Senhor meu Deus, obrigado pela tua palavra, pelo teu estudo.
Senhor, que não só aqui na minha casa, Senhor, nós possamos aprender, Senhor, nós possamos mergulhar na Tua palavra, Senhor, mas que cada casa, cada lar aqui neste momento possa estar sendo alcançado, Senhor. Senhor, é uma mensagem para famílias, uma mensagem de mundo espiritual. Senhor, eu não sei o que teu filho, a tua filha herdou, mas eu creio que em Ti tudo se faz novo. Todas as coisas se fazem novas, se permanecermos em Ti. O Senhor entra e limpa tudo aquilo que herdamos. Que nós possamos, Senhor, abandonar qualquer sofrimento, Senhor, qualquer orgulho, que nós possamos nos humilhar na Tua presença e que nós possamos, Senhor, ser nova criatura a cada dia, colocar diante dos nossos olhos aquilo que Te glorifica, dos nossos ouvidos, as portas que estão em nós, possa estar, Senhor, sendo portas de bênção e que nós possamos ser bênção para o nosso irmão também. Que abençoe, Senhor, essa terça-feira dos Teus filhos, dê uma noite de descanso, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Se tem alguma pergunta, deixa no comentário, faz aí, manda para alguém que precisa aprender a palavra de Deus. Na terça-feira estaremos novamente com mais estudo da palavra. Deus te abençoe. Ora aí, varão.